Olá, meu nome é Luiz Alberto Verri, eu sou engenheiro eletricista pela Escola de Engenharia de Linz, tenho um mestrado em qualidade pela Unicamp e sou Project Management Professional pelo PMI. Hoje nós vamos iniciar uma série de mini palestras que tem como pano de fundo um artigo de um colega chamado Ralph Peck, e o nome do artigo se chama As Falhas Não Técnicas em Projetos. Ele especificamente fala em barragens, né? Mas a gente pode considerar que é para qualquer projeto. E eu vou aportar os meus conhecimentos, tanto acadêmicos como de experiência, como gerente de projeto, para o que é dito nesse artigo. E o primeiro item, né, o primeiro personagem deste artigo se chama o cliente irrealista. O nome é bom, né, verdade? Porque todos nós já nos deparamos com o tal do cliente irrealista, ou a maioria de nós, né? E o que é cliente irrealista? É que não tem os pés na realidade, né, claro. E como é que se caracteriza? Bom, primeiro a gente tem que entender que o cliente ele tem aspirações legítimas de fazer o projeto no prazo, dentro do custo, com qualidade, para já sair produzindo o que eu preciso quando eu faço o projeto, e hoje em dia também sem acidentes, né? São os objetivos do projeto. Então é justo que ele queira gastar o menos possível. O problema é que ele começa fazendo, em geral, esse cliente realista, ele começa fazendo um orçamento. A gente sabe do PMBOK que um orçamento, né, um planejamento de custo, ele pode ser inicial, ele pode ser preliminar ou ele pode ser definitivo. E raramente o cliente tem, quando vai pegar os preços dos fornecedores, das empreiteiras, ele raramente tem o definitivo. Então ele tem um orçamento que lá pode ser inicial, né, que pode ter uma variação de até mais 75%, e ele usa aquilo, e em geral, o autor diz, e eu concordo, o cara pega o menor valor que alguém orçou e diz, bom, esse é o valor, né? E também o cliente grande, como eu já trabalhei, muitas vezes o cliente grande, os gerentes que vão fazer aprovar o projeto, eles subestimam os valores, colocam valores estimados preliminarmente como definitivos, sem contingência, e pau na máquina, né? E o cliente então, o dono do negócio, fala, bom, vamos fazer, achando que vão fazer por esse preço e com esse prazo. Bem, mas aí começam os problemas, né? Você está com o escopo mal definido. Por exemplo, no caso de uma barragem, muitas vezes você precisa fazer outras sondagens, além daquelas que eles eventualmente tenham feito, não é? E as coisas mudam, e o cliente realista ele não previu nenhum valor de contingência para fazer face a esses problemas, né? Ele não previu no prazo, por exemplo, chuva. Aí chove, pois é, e aí? Né? E aí o projeto não tem sucesso, né? E começa então aquela briga entre o dono e o construtor, né? E vamos imaginar nós de qualquer um dos lados, vamos imaginar nesse momento do construtor, e os dois lados, né? Eu tenho dito nos meus cursos, eu dou muito curso por aí no Brasil todo, né? Então eu tenho dito aí que os dois lados entram para o negócio erradamente, fazendo mau juízo do outro, né? Imagine você, se você vai construir uma casa ou vai fazer uma reforma, você já acha que o seu pedreiro é ladrão, né? E o pedreiro já entra achando que você é um muquinho, mão de vaca, filho da puta, né? Não dá, né? As duas partes têm que ser, né? Mas é isso que acontece. E aí, engripa, acaba ficando mais caro mesmo, o cliente não satisfeito, e o negócio vai para o brejo. Mas eu vou dizer para vocês o que a gente pode fazer para que não ocorra essa situação. Bom,
Se a gente for cliente, ou trabalhar para o cliente, né, for um empregado do cliente, a gente tem que perceber isso, né? Você tem que ter um contrato no qual haja flexibilidade suficiente para fazer frente às contingências e às novas coisas, né? Você tem que fazer um escopo o mais detalhado possível, pensar em tudo, perguntar para todo mundo dentro da empresa, para que saia o melhor, o mais próximo possível da realidade. No cronograma que você pedir, você pede para considerar chuvas, né? Porque senão você já vai partir de um marco que não está errado. Então, se você for do cliente, é mais fácil. Eu sei que do lado do empreiteiro é mais difícil, mas mesmo assim você tem coisa para fazer, né? O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, você recebeu, normalmente o cliente manda um memorial descritivo, um projeto para você orçar, para você dar um valor. Bom, você pergunta para o cliente formalmente, não é? Esse tipo de coisa. Pergunta, olha, eu estou vendo aqui que foi feita uma sondagem só. E se no momento que a gente estiver fazendo precisa de mais sondagens? Não é? Estou vendo aqui que esse prazo parece que foi feito sem prever chuvas. É isso mesmo? Quer dizer, não vai ter chuvas? E se tiver, como é que vai ser? Né? Você pergunta formalmente, você, ao passo que você está fazendo isso, você está já ensinando o cliente. Porque ele, pois é, não tinha pensado nisso. E quando ele responde para você, a regra geral é ele responder para você e ele também dá essas informações para os outros. Até você pode botar essa recomendação no final da pergunta. Olha, uma vez respondidas as minhas perguntas, recomendo que vocês também repitam essas respostas para os outros proponentes, né? E com isso você consegue equalizar as propostas e você consegue que ele vá pensar em coisas que não pensou antes. Não vai dando preço assim, não, eu quero pegar o serviço, porque não importa e tal, depois a gente vê. Não dá. Depois a gente vê problemas. Então essa é a minha experiência. Tem mais uma coisinha. O PMI, o PMBOK é muito claro nisso. Manter uma boa relação entre as partes. Proteger a relação entre as partes. Ou seja, os dois lados. Se você é cliente ou se você é empreiteiro, se você é projetista, você tem que ter uma boa relação. Não é? Você tem que se esforçar. Por exemplo, se você é empreiteiro, você tem que se esforçar para ganhar a confiança do cliente. Como é que ganha a confiança do cliente? Sendo transparente, honesto, não escondendo as coisas. Então você acaba ganhando a confiança dele e o projeto é que vai ganhar com isso. Todos vão ganhar com isso. Então era isso. Então eu sou Luiz Alberto Verri, engenheiro eletricista, por site Engenharia Minuto, aqui diretamente do sítio Canto da Mata. Tchau, até a outra.